A história que o mundo aceitou é uma versão higienizada para o consumo das massas. Um homem, um barco e o fim de toda a maldade. Mas se o dilúvio foi um julgamento absoluto, por que as pegadas dos gigantes não secaram? A maioria dos leitores ignora o erro sistêmico que ocorre logo após as águas baixarem. Se o objetivo do cataclismo era a purificação genética da Terra, a eliminação dos Nefilim, os híbridos proibidos entre anjos e humanos, como explicar que, poucos séculos depois, o próprio exército de Israel recuou de terror ao encontrar os descendentes de Anak? A verdade é que o dilúvio não foi um muro intransponível. Foi um filtro que falhou. Existem registros suprimidos, textos que foram retirados do cânone oficial porque revelam uma realidade perturbadora. A Arca de Noé não foi o único refúgio naquela tempestade. Enquanto a família de Noé preservava a semente humana, outras forças operavam para garantir que o DNA dos vigilantes atravessasse o abismo. Neste vídeo, vamos dissecar as 3 rotas de fuga que permitiram que os gigantes sobrevivessem ao maior extermínio da história. Da carona física de seres que desafiavam a biologia, à infiltração silenciosa no próprio sangue da família de Noé. O que você verá agora não é uma teoria religiosa. É a análise forense de uma invasão que nunca terminou. O dilúvio tentou apagar o fogo, mas as brasas pegaram carona na madeira da arca. Para compreender a sobrevivência dos Nefilim, precisamos olhar para a figura de Og, o rei de Bazã. A Bíblia menciona-o como um gigante cuja cama de ferro tinha dimensões impossíveis para um humano. Mas a questão não é o seu tamanho, mas a sua cronologia. Og é descrito em textos antigos, como os Midrashim, como um sobrevivente do mundo antediluviano. Como um ser de 3 metros de altura sobrevive a uma inundação que cobriu os picos mais altos. A resposta reside na estratégia do leme. Relatos tradicionais sugerem que Og não tentou entrar na arca. Ele subjugou a estrutura. Ele teria se agarrado à lateral da embarcação, utilizando a sua força sobre-humana para resistir à fúria das águas, sendo alimentado por uma abertura estratégica na arca. Essa narrativa parece fantasiosa até analisarmos a exegese do texto. Por que a linhagem dos gigantes reaparece com tanta força no livro de Números? A física do dilúvio sugere que, embora a chuva fosse global, a turbulência e a pressão não eram uniformes em todas as regiões. A arqueologia proibida aponta para bunkers de pedra e sistemas de cavernas em altitudes extremas, como no Monte Hermon, que poderiam ter servido de bolhas de ar temporárias para seres com capacidade pulmonar e resistência biológica superior à nossa. Og representa a falha física. Ele é o testemunho de que a força bruta dos vigilantes foi capaz de dobrar o julgamento. Ele permaneceu como uma ponte viva entre o mundo que foi destruído e o mundo que estava a nascer. Quando ele finalmente é derrotado por Moisés, séculos depois, não estamos apenas perante uma batalha territorial, mas perante a execução tardia de uma sentença que o dilúvio não conseguiu cumprir. Og sobreviveu porque a arca era o único lugar seguro na terra. E ele decidiu que, se não podia estar dentro, ele seria o dono do exterior. Se o capítulo 1 tratou da sobrevivência física, o capítulo 2 trata da infiltração invisível. O segredo mais sombrio da arca não estava no convés, mas no sangue. O Gênesis é enfático. Noé era perfeito em suas gerações. A palavra hebraica tamim refere-se à integridade física e genética. Noé era um espécime puro. No entanto, o texto silencia sobre a genética das noras de Noé.
Elas vieram de uma sociedade onde a hibridização era a norma, não a exceção. A estratégia dos anjos caídos não era apenas criar gigantes, mas contaminar toda a reserva genética da humanidade, para impedir que a linhagem prometida se manifestasse. A sobrevivência dos Nefilim, através do dilúvio, ocorreu via mecanismo de recessividade. Uma das esposas dos filhos de Noé, frequentemente apontada na tradição como a esposa de Cam, carregava o código genético latente. Elas eram fenotipicamente humanas, mas genotipicamente híbridas. O dilúvio limpou o terreno, mas o vírus genético estava seguro dentro do único lugar que Deus havia prometido proteger, a arca. Isso explica a súbita reemergência de características anômalas logo na segunda geração pós-dilúvio. Nimrod, o primeiro tirano global, é descrito como alguém que começou a ser um poderoso, Giborim. Ele não nasceu gigante, ele sofreu uma ativação. O DNA, que atravessou o dilúvio, encontrou o ambiente perfeito para se manifestar novamente. A maldição de Canaã, filho de Cam, ganha um novo contorno sob esta ótica. Noé não amaldiçoou o neto por um erro moral do pai, mas porque percebeu que a marca dos sentinelas tinha despertado naquela criança. A arca salvou a humanidade, mas involuntariamente serviu como veículo de transporte para o que deveria ter sido extinto. O dilúvio não foi o fim da guerra genética. Foi apenas o evento que forçou os híbridos a tornarem-se mais discretos, escondendo-se dentro de nós. A sobrevivência dos Nefilim pós-dilúvio redefine toda a geopolítica bíblica e moderna. Se o DNA dos gigantes não foi erradicado, a história que vivemos é uma narrativa de contenção. As guerras de Canaã foram operações de limpeza biológica. Cada tribo eliminada por ordem divina possuía um marcador genético que remetia diretamente aos vigilantes do Monte Hermon. O segredo final é que os sobreviventes aprenderam a lição. Eles abandonaram a estatura física imensa, que os tornava alvos fáceis, e focaram na influência intelectual e tecnológica. Os textos de Enoque sugerem que os conhecimentos proibidos, metalurgia, manipulação química e astrologia, foram preservados por esses sobreviventes e entregues a linhagens específicas de poder. Hoje, a ciência explora o transhumanismo e a edição genética com o mesmo fervor que os antigos buscavam a divindade. Estamos a tentar reabrir as portas que o dilúvio tentou selar. Se os Nefilim sobreviveram à maior catástrofe planetária, o que nos faz crer que não estão entre nós, gerindo os sistemas de crenças e a tecnologia que usamos hoje? A Arca de Noé foi uma vitória para a vida, mas foi também o maior erro de segurança da história. O mundo novo nasceu com uma infecção antiga. E enquanto você procura por esqueletos de gigantes em museus, o verdadeiro segredo pode estar a olhar de volta para você através do espelho, esperando o momento certo para ser ativado novamente. O dilúvio não matou os gigantes. Ele apenas deu-lhes um novo esconderijo: o tempo. Chegamos ao ponto de maior fricção entre a teologia e a realidade observável. Se o DNA dos Nefilim atravessou o dilúvio, onde ele está agora? A resposta não está em esqueletos gigantes enterrados, mas na estrutura da nossa própria civilização. A Bíblia e o livro de Enoque concordam num ponto crucial. Os vigilantes não trouxeram apenas descendência física, eles trouxeram tecnologia. A verdade sobre os Nefilim, que o sistema tenta esconder, é que eles nunca foram apenas monstros de carne e osso. Eles eram os portadores de uma ciência que a humanidade não deveria possuir: metalurgia, cosmética, astrologia
e a engenharia de guerra. Se você observar os saltos tecnológicos inexplicáveis da antiguidade, construções que desafiam a física moderna e conhecimentos astronômicos que só redescobrimos com telescópios, você verá a assinatura dos sobreviventes. O dilúvio tentou apagar o quadro, mas a mão que segurava o giz permaneceu ativa. O segredo que conecta o Monte Ararat ao Vale do Silício é o conceito de divinização do homem. Os descendentes de Noé, que carregavam a marca genética dos sentinelas, como Nimrod, foram os arquitetos das primeiras cidades-estado e dos sistemas de controle populacional. Eles estabeleceram as linhagens de sangue azul, a ideia de que certos homens nasceram para governar porque possuem uma ascendência diferente. O que hoje chamamos de elites globais pode ser, sob uma análise forense de textos antigos, a manifestação moderna de uma hibridização que nunca foi totalmente purificada. Por que isso é mantido em segredo? Porque admitir a sobrevivência dos Nefilim é admitir que não somos os únicos donos deste planeta. A arqueologia oficial rotula qualquer descoberta de anomalia biológica como defeito médico ou fraude. No entanto, os relatos de gigantes pós-dilúvio em todos os continentes sugerem uma rede de sobrevivência coordenada. Da Patagônia ao Oriente Médio, as histórias são idênticas. Seres de grande estatura e inteligência perversa que exigiam sacrifícios e ensinavam artes proibidas. Estamos a entrar na era do transhumanismo. A edição genética CRISPR e a integração homem-máquina são, na verdade, a tentativa final de recriar o Nefilim. Eles querem o poder dos deuses sem a moralidade do Criador. O dilúvio foi uma intervenção necessária para salvar a essência humana, mas a semente da rebelião é resiliente. Ao fechar este estudo, olhe para o mundo ao seu redor não como uma sequência de acidentes históricos, mas como um campo de batalha genético. A Arca de Noé preservou a vida. Mas o que sobreviveu do lado de fora e escondido no sangue de quem estava dentro, moldou cada guerra, cada império e cada tecnologia que hoje domina a sua vida. O dilúvio não foi o fim da história. Foi apenas o início da ocupação silenciosa. E a próxima inundação não será de água, mas de uma verdade que a humanidade talvez não tenha estrutura para suportar. Se o capítulo anterior tratou da sobrevivência física através da força bruta de Og, este capítulo foca na infiltração invisível, aquela que não pode ser detectada por olhos humanos, mas apenas por uma auditoria genética espiritual. O segredo mais perturbador da arca não estava no convés ou nos animais. Estava no sangue dos passageiros. O Gênesis é enfático ao afirmar que Noé era perfeito em suas gerações. A palavra hebraica original, tamim, não descreve apenas um estado de retidão moral, mas uma integridade biológica. Noé era um espécime puro, um dos últimos humanos cujo código genético não havia sido hackeado pela mistura proibida entre os vigilantes e as filhas dos homens. No entanto, o texto bíblico mantém um silêncio estratégico sobre a genética das mulheres que entraram na arca, a esposa de Noé e, principalmente, as esposas de seus filhos. Em 2026, com o avanço da bioinformática aplicada a textos antigos, a hipótese do mecanismo de recessividade ganha uma força aterradora. Elas vieram de uma sociedade civilizada e tecnologicamente avançada, onde a hibridização era a norma, não a exceção. O plano dos anjos caídos era mestre: contaminar toda a reserva genética da humanidade para impedir que a linhagem prometida do Messias se manifestasse. O dilúvio limpou o terreno físico, mas o vírus genético Nefilim
estava seguro dentro do único lugar que Deus havia prometido proteger: a arca. Isso explica a súbita reemergência de características anômalas logo na segunda geração após o dilúvio. Nimrod, o primeiro tirano global e construtor de Babel, é descrito como alguém que começou a tornar-se um poderoso. A palavra hebraica é giborim, a mesma usada para os gigantes de antigamente. Ele não nasceu assim. Ele sofreu uma ativação. O DNA, que atravessou o dilúvio, encontrou o ambiente perfeito para se manifestar novamente. A maldição de Canaã, filho de Cam, ganha um novo contorno sob esta ótica de auditoria. Por que Noé amaldiçoou o neto por um erro moral do pai? A resposta reside na percepção de Noé ao ver que a marca dos sentinelas tinha despertado naquela criança. A arca salvou a humanidade da extinção, mas serviu como o veículo de transporte involuntário para o que deveria ter sido extinto. O dilúvio não foi o fim da guerra genética. Foi o evento que forçou os híbridos a tornarem-se mais discretos, escondendo-se dentro da linhagem humana até que a tecnologia de 2026 pudesse, finalmente, tentar despertá-los novamente. O inimigo não estava apenas batendo na porta da arca. Ele estava sentado à mesa, partindo o pão, esperando o momento em que a terra secasse para recomeçar o império dos deuses. Se os Nefilim sobreviveram e se multiplicaram novamente após o dilúvio, por que as evidências físicas não estão nos livros escolares? Este é o capítulo onde a auditoria se torna política. A verdade sobre os gigantes sobreviventes exige que olhemos para a história das guerras de Canaã, não como conquistas territoriais, mas como operações de limpeza biológica de alta escala. Cada tribo que Israel foi ordenado a exterminar, os Anaquins, os Refaíns, os Emins, possuía marcadores genéticos que remetiam diretamente aos vigilantes, que fugiram do julgamento das águas. A presença desses seres era tão real e tão aterrorizante que os espiões de Moisés relataram sentir-se como gafanhotos diante deles. Mas a pergunta de 2026 é: para onde foram os esqueletos? No século XIX e início do século XX, jornais de prestígio ao redor do mundo, especialmente nos Estados Unidos, relataram milhares de descobertas de esqueletos com 3 a 4 metros de altura, muitos com fileiras duplas de dentes e 6 dedos, características clássicas dos Nefilim pós-diluvianos. No entanto, sistematicamente, essas descobertas foram confiscadas por instituições como o Smithsonian e nunca mais viram a luz do dia. O segredo da sobrevivência Nefilim é protegido pela religião do darwinismo e pelo controle teológico institucional. Admitir a existência física desses seres provaria que a Bíblia não é um livro de fábulas morais, mas um relatório de guerra exopolítica e genética. Se os gigantes existiram e sobreviveram ao dilúvio, a teoria da evolução linear desmorona, e a soberania divina torna-se uma realidade científica incontestável. O sistema de 2026 tem pavor dessa descoberta, porque ela revela que a elite que governa o mundo hoje pode ter conexões genéticas com esses sobreviventes ocultos. Os Nefilim aprenderam a lição de Og. Ser grande demais o torna um alvo. Eles optaram pela estatura intelectual e pela autoridade de sangue. Eles se esconderam nas linhagens reais e nas castas sacerdotais que controlam a narrativa do mundo desde então. A supressão das evidências arqueológicas é a prova final de que a guerra iniciada antes de Noé ainda está em curso. Os restos mortais desses gigantes são a prova de um crime cósmico que o sistema tenta ocultar a todo custo. Enquanto você procura por esqueletos,
eles procuram formas de editar o seu DNA para que você aceite a versão moderna desses mesmos deuses que as águas não conseguiram apagar. Chegamos ao veredito final desta auditoria espiritual. Se o DNA Nefilim sobreviveu ao dilúvio, seja pelo exterior com Og ou pelo interior nas linhagens de Cam, o que isso significa para você hoje? Significa que a história da humanidade não é um progresso, mas uma contenção. Vivemos num sistema que foi desenhado por esses sobreviventes ocultos para espelhar a sociedade antediluviana. Olhe para o mundo atual. A obsessão pela modificação genética, a busca pela imortalidade cibernética e a vigilância totalitária são os mesmos segredos que os vigilantes ensinaram antes da destruição. O dilúvio foi apenas o primeiro reset. Estamos agora nos aproximando do segundo. A Igreja e as instituições globais de 2026 tentam higienizar a história de Noé, para que você não perceba que o perigo nunca foi embora. Ele apenas mudou de interface. A verdade sobre os Nefilim é que a arca foi apenas a primeira resistência. Você, ao buscar a verdade por trás desses segredos, torna-se a resistência atual. O dilúvio separou o mundo antigo do novo, mas a consciência dos sobreviventes garantiu que os erros do passado fossem as fundações do presente. O transhumanismo de hoje é o Nefilim de ontem, tentando retornar sem a necessidade de um corpo biológico colossal. Eles querem o controle da sua alma através do controle do seu código de vida. A sobrevivência desses seres ao dilúvio prova que o mal é resiliente, mas também prova que existe um Criador que está disposto a inundar o sistema para preservar o que é puro. A pergunta final que deixo para você não é sobre arqueologia, mas sobre o seu despertar. Agora que você sabe que o mal não foi totalmente afogado, que a genética proibida encontrou frestas na madeira da arca e que os deuses da antiguidade estão apenas à espera do momento certo para se revelarem novamente sob a máscara do progresso tecnológico. O que você vai fazer? Você vai continuar a olhar para a Bíblia como um livro de fábulas infantis? Ou vai começar a usá-la como o manual de sobrevivência estratégica que ela realmente é? O céu está a fechar-se novamente, mas desta vez a inundação é de informação e engano. Certifique-se de que a sua arca mental está selada, porque os gigantes nunca foram embora. Eles apenas aprenderam a governar as sombras que nós mesmos projetamos. O segredo foi revelado. A auditoria está encerrada. O tempo do engano acabou.